Olá, essa é a quarta edição do programa Ceará 2050, Juntos Pensando o Futuro. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre segurança hídrica no estado do Ceará e o desafio da universalização do saneamento básico para todo o estado. E para discutir essa pauta conosco, a gente tem a presença do Assis Filho, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, serve como cientista-chefe em recursos hídricos da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, é pesquisador do CNPq, membro do Comitê de Assessoramento de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq, tendo servido como coordenador nessa parte, né? E é representante da SPPC junto ao Fundo Setorial de Recursos Hídricos, graduado em Engenharia Civil pela UFC, com mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, tá? Com doutorado em Engenharia Civil também pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E ex-presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. Tudo bom, Assis? Tudo bem? É isso? Errei alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá até prazer enorme. Assis, a gente fez movimento estudantil junto, tá certo? Somos contemporâneos de UFC. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco, viu? Prazer meu. E temos também a presença ilustre aqui do Luciano Arruda, graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Fortaleza, Unifor, foi secretário executivo de Planejamento e Gestão da Secretaria de Turismo do Ceará, coordenador de Relações Institucionais e Internacionais da Secretaria de Turismo na Prefeitura de Fortaleza, secretário-chefe do Gabinete da Prefeitura de Sobral, coordenador jurídico e chefe do Gabinete da Presidência da Ceará Portos, do Porto Pecém, além de professor do curso de Administração da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, atualmente diretor de Gestão de Parcerias da CAGES. E tem uma pauta interessante na CAGES agora, que é justamente essa parceria público-privada que está acontecendo com a Ambiental. Eu queria começar a conversa de hoje você falando sobre isso. Como é que é essa parceria? Qual é o grande desafio a partir do que foi estabelecido entre o governo do Ceará e a Ambiental? Fala um pouquinho como foi esse processo e quais são os passos. Então, Demetrio, é um prazer estar aqui presente nessa discussão, essa iniciativa extraordinária que foi o Ceará 2050. Prazer debater com o professor Assis também, que tem uma formação toda voltada para esse assunto, para esse tema. É um pensador, um cientista, não é? Que evidentemente eleva muitíssimo o debate, mas essa discussão se deu em torno, na verdade, de uma dívida histórica, né, que o Brasil, na verdade, não apenas o Ceará é um dos estados, inclusive, de certo modo, organizado nesse aspecto, mas desde 2016 veio se tratando no Congresso Nacional sobre o marco regulatório do saneamento, marco do saneamento nacional, né, que era justamente a forma de se discutir, de se encontrar uma solução para essa questão do esquecimento, digamos assim, que há em torno da questão do esgotamento sanitário. Inclusive, esses prazos do marco são rígidos. Mas eles já foram renegociados. Foram, no que tange a questão dos resíduos sólidos, né? O saneamento ele compreende basicamente esses três eixos: o abastecimento da água, o esgotamento sanitário e o tratamento de resíduos sólidos, né? Então, se dá a questão do saneamento básico. Mas a questão do esgotamento sanitário, a qual estou à frente, basicamente, assim, verificou-se que as companhias estaduais, que é quem preside efetivamente esse serviço no Brasil, elas tinham chegado a um grau de universalização, vamos dizer assim, de atendimento do abastecimento da água bem elevado, né? Todos acima de 90%, 92%, mesmo estados com dificuldades de natureza hídrica, como é o estado do Ceará, né? Nós trazemos água aqui para Fortaleza de 300 quilômetros, no Castanhão, vem para cá para o sistema do Gavião, Riachão, mas vem em Canais. O Ceará cuidou muito bem dessa questão das suas transposições de bacia, enfim, mas as cidades são atendidas, em média, nessa ordem de 90%, 92% no abastecimento de água, mas quando você vai para o esgotamento sanitário, esses percentuais caem para índices medievais. Assim, você chega em cidades do interior do estado que é 0% o esgotamento sanitário.
certo? Não tem absolutamente nenhum esgotamento sanitário. As pessoas se fiam nos seus sistemas de fossas, né, de coisas absolutamente primárias, lançam diretamente nos sistemas, no meio ambiente, e não se via discussão em torno desse assunto. A partir de 2016, iniciou-se essa discussão no Congresso Nacional, e o nosso então querido governador Camilo Santana instou, digamos assim, a CAGES, né, a abrir essa discussão, né, para que os cientistas, os pesquisadores, os técnicos da CAGES abrissem essa discussão em torno desse assunto, e de forma, eu diria assim, de uma enorme estratégica antevisão do governador, nós nos antecedemos inclusive ao próprio marco legal, que só foi aprovado em 2020. Então, quando chegou em 2020, nós já tínhamos mais ou menos isso estruturado. E quando foi no ano de 2022, no ano passado, enfim, nós leiloamos de modo piloto, mas eu diria que é um grande piloto, porque na verdade já envolve 65% da área de atendimento da CAGES. Leiloou-se 2 blocos, né? Um de 17, outro de 7 cidades, um de 17, outro de 8 cidades, na verdade, não, 17, 7, isso mesmo, são 24 municípios, são 2 blocos, isso aí, são 17 cidades que compreendem o bloco 1 aqui, que é a região metropolitana sul, Eusébio, Itaitinga, Aquiraz, ainda até Cascavel, e 7 cidades do Cariri. Esse é o bloco 1. E o bloco 2 aqui, a própria capital, Fortaleza, né, com Caucaia, ainda até Trairi, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, enfim, são as cidades que a gente está começando. E, como lhe disse, é um projeto piloto, mas já bastante relevante do ponto de vista da área de abrangência da CAGES. E o modelo da PPP, da parceria público-privada, foi unicamente assim, eleito, né, digamos assim, como aquele que iria tocar esse processo, porque é um modelo que traz para essa discussão e para essa solução o capital privado, certo? A agilidade, a possibilidade de que você tenha de abreviar os processos, né, de dar agilidade, de dar ganho de qualidade. E tem uma característica muito importante nesse modelo, Demetrio, que é justamente aquele que ganha o processo, ou seja, aquele que vai tocar as obras de expansão, no caso das expansões, ele também vai operar durante esse período de 30 anos, que é o período mínimo que uma PPP pode ser estabelecida. Então isso dá a garantia que aquele que vai edificar, vai construir, ele vai também operar, certo? O que isso acontece? Causa-se uma sinergia em que você, como gestor, tem alguma segurança, ou bastante segurança, de que aquela empresa, né, aquele empreendedor que vai tocar a obra, ele vai também operar, certo? Portanto, nos assegurando que ele vai fazer um serviço de qualidade, já que ele não vai querer fazer retrabalhos, como costumou-se fazer durante todo o período, digamos assim, de tradicional, de como funcionava historicamente, né? A CAGES licitava as obras, né? A empresa tal, se não houvesse uma discussão, uma judicialização sobre aquele assunto, que é muito comum nos processos de licitação, ela tocava a obra. Se houvessem problemas, se acontecessem problemas, né, a CAGES depois tinha que se virar, de entender, de procurar resolver, judicializando, ou ela própria tentando encontrar as soluções. E isso perde-se muito tempo. Então, o modelo da PPP, ele basicamente é um modelo em que você racionaliza, ganha agilidade, ganha qualidade, né, e tem sido exitoso, né, desses 2 blocos. Desde 31 de maio desse ano, né, a gente já está operando com, no caso, a empresa Ambiental Ceará, que é uma empresa do grupo EGEA. Lembrando que ela toca os 2 blocos, né? Ela ganhou o primeiro bloco, o segundo bloco houve uma discussão judicial e o judiciário em seguida garantiu que, nas discussões técnicas, ela, enfim, assinasse o contrato.
Mas o fato é que em 31 de maio deu-se o que se chama de virada de chave. Houve um período inicial de operação assistida, a CAGES e ela, a Ambiental Ceará, tocando a obra de modo conjunto para que houvesse, né, uma aproximação, um pertencimento, digamos assim, um afeiçoamento, né, a empresa pudesse ver o dia a dia, apesar de que boa parte do pessoal realmente migrou da CAGES. O pessoal que trabalhava no saneamento, talvez 90%, 95% do pessoal de campo, sobretudo, foi acolhido pela empresa. Sinergia, né? Uma sinergia total. Da moda, né? Exatamente. E de 31 de maio para cá, na verdade, semana passada, na sexta, hoje, né, 30 de outubro, está se completando 6 meses dessa transição. Passados esses 6 meses, de cada bloco, concluiu-se os 6 meses do bloco 1. Passados esses 6 meses, ela agora nos vai passar um plano, um cronograma de obras, certo? Justamente da expansão do que ela pretende fazer nos próximos 10 anos, porque nesses primeiros 10 anos nós temos metas anuais, certo? De atingimento para que se chegue a esse percentual buscado dos 95%. Tá, 95% em 2054, em 2033 já é 90%. Então, essas metas os contratos são contratos de performance, em que é visto a cada instante, né, os índices de produção, e que isso é acompanhado de modo que a CAGES pode até unilateralmente, em caso de descumprimento dessas metas, rever o contrato. Rever no sentido de que, chegando até ao extremo que nós não desejamos, né, de uma rescisão contratual, mas ela vai estar sempre, nós hoje somos poder concedente, e nós hoje temos a nossa diretoria, a diretoria de gestão de parcerias, a função dela principal, fundamental, é justamente a de acompanhar esses índices, de estar monitorando esses trabalhos, né? E isso já vai se dar, repito, nesses 6 primeiros meses a Ambiental apresenta esse cronograma de obras, nós temos um mês para fazer a crítica, tá? Concordar, discordar, dar sugestões, dizer que não é assim, deve ser daquela forma, né, nesses 30 dias. Aí sim, ela daqui a um mês, ou seja, em 30 de novembro, né, ou já a partir do início do mês de dezembro, ela vai passar ao período de expansão, que é o que efetivamente nos falta. Bom, é isso, falei bastante. Assim, é importante a gente falar do processo de saneamento, evidentemente, mas a gente precisa lembrar que o Ceará tem mais de 90% do seu território no semiárido. Isso. Então, para fazer o saneamento, a água tem que chegar, né, professor Assis? E o Ceará vem se tornando uma referência nesse processo de segurança hídrica. Passou-se, inclusive, 5 anos, você citou o governo Camilo Santana, salvo engano, foram 5 anos de seca e a gente segurou bem as pontas, né? Como é que o Ceará conseguiu atingir esse patamar? Como é que foi esse processo? Você participou também da primeira fase de 2050, foi um dos responsáveis pela elaboração do nosso relatório de segurança hídrica. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Primeiro, externar aqui minha alegria, Demésio, estar aqui com você, com o Luciano, no programa, falando sobre o Ceará 2050, que eu acho que foi um programa extremamente importante no estado de Ceará, do ponto de vista de sistematizar os desafios que o Ceará tem e identificar algumas alternativas. Em grande medida, a questão de recursos hídricos no Ceará, ela é centenária, por conta... os problemas de recursos hídricos não são problemas setoriais, são problemas sistêmicos, onde afeta o conjunto da sociedade. Os ciclos econômicos no Ceará foram fortemente marcados pela seca, e a seca ela também trouxe problemas de qualidade de vida para a população, morte de pessoas, migrações em excesso, problema de alimentar, questões urbanas desde o século XIX que a gente tem. Então, isso se tornou um problema de grande medida sistêmico, né? Não é só um problema setorial. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante a gente sinalizar, né? A política de águas não é uma questão setorial, é uma questão que impacta todo o sistema de desenvolvimento e o sistema de qualidade de vida das populações. E no decorrer, principalmente do século XX, foi que iniciou-se uma montagem de uma infraestrutura física,
né? Eu quero aqui até destacar o DENOX, que a sede do DENOX ter sido aqui no estado de Ceará foi importante para formar uma massa crítica intelectual, de engenheiros. Completou 114 anos agora. O DENOX foi importante, apesar de atualmente ele IOX, Infox, DENOX, né? E isso, inclusive, o DENOX ajudou a UFC a criar o Departamento de Área Hidráulica Ambiental de onde eu estou hoje, e que ele hoje é um curso de excelência nível 7, de qualidade internacional, a nota mais alta na CAPES, faz parte desse processo. Mas aí o Estado, a partir principalmente aí da redemocratização, e o Brasil se tornando mais federado, e o Estado de Ceará ele tomou uma ação extremamente importante em estruturar o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que se inicia com a criação da Secretaria de Recursos Hídricos, a fundação, a FUNSEMI já existia, mas a inauguração é a criação da Secretaria de Recursos Hídricos, a formulação do primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, que termina em 1992, no final do governo Cid, no início do governo Tasso Gereissati, e principalmente eu acho que tem um salto de qualidade gigantesco, eu acho que é uma marca importante, que foi em 1993, se criou a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE. E a COGE se instala em 94 e aí já tem uma nova fase no gerenciamento de recursos hídricos. Então, o que foi feito nesse período? Acho que 3 coisas importantes. A primeira foi infraestrutura hídrica. A infraestrutura hídrica na questão do armazenamento de água, né, a partir dos reservatórios, na transferência hídrica a partir das adutoras e principalmente dos canais de transposição. Mas além disso, essa oferta hídrica teve um segundo momento importante na oferta hídrica, que foi a gestão dessa oferta hídrica. Não adianta você ter essa infraestrutura se você não opera essa infraestrutura de forma correta, otimizada. E acho que essa é uma questão importante. O Ceará com a COGE tem essa dimensão. A segunda dimensão importante que teve foi a gestão da demanda. A gente tem que fazer mais com cada gota de água. Então, a questão da cobrança pelo uso da água, a questão de você ter uma outorga bem dada aqui no estado, a questão hoje de você gerenciar essa demanda a partir, inclusive, de um processo participativo com os comitês de bacia e uma invenção cearense que é a alocação negociada de água, onde a população vai para um determinado fórum e discute como vai se dar o benefício, como vai se dar a apropriação daquela água, né? Se é melhor irrigar, se é melhor quanto deve ir para a cidade, quanto deve ir para a indústria, dentro dos usuários, quais aqueles que vão receber água, qual o nível de racionamento no período seco. Isso eu acho que foi um outro elemento chave, essa questão da gestão da demanda, que tem a ver com a gestão de conflito. Né? O conflito pelo uso da água aqui também, ela ganha no processo de participação pública importante. Essa discussão, desculpa, essa discussão se dá dentro do Comitê de Bacia? Começou em 1994, em julho de 94, depois do Canal do Trabalhador, a COGE, que aconteceu em 93. Em 94 aconteceu o primeiro seminário de operação do Vale do Jaguaribe, no mês de julho de 94. E esse seminário, o que é que se fez? Levou a população para discutir o que é que vai ser feito com a água que tem. Naquela época, o reservatório Oroz estava com 400 milhões, o reservatório 2 bilhões, não existia ainda o Castanhão, né? E você tinha... E como é que vai se decidir isso? Então, surgiu, como a política do Ceará ela é incremental, né? Surgiu de forma incremental, fez essa proposição de se discutir com a população, e a partir daí esse processo veio avançando. Na época era a Comissão de Usuários de Água do Vale do Banabuiú e Jaguaribe. Depois disso, o Comitê de Bacia, a partir de meados aí primeira década desse novo século XXI, começou a atuar também na questão da alocação negociada de água. Hoje nós temos 64 comissões gestoras de reservatórios, temos reuniões nos vales perenizados, onde os comitês de bacia discutem. Então, hoje o processo de participação pública no Ceará na questão da água é gigantesco. E a participação pública tem aí 2 valores. Um instrumental, que é exatamente servir como um mecanismo de mediação de conflito, e outro, digamos assim, finalístico mesmo, né? que é promoção de espaços democráticos dentro do processo do Estado, né? Então, é um substantivo e um instrumental. O substantivo é a ampliação do espaço democrático. Então, a política de gestão de recursos avançou muito na questão de gestão da oferta, gestão da demanda, gestão de conflito e no processo de participação social. Acho que isso criou aqui no Ceará um sistema, né? Um sistema, inclusive, que a cobrança pelo uso da água é um mecanismo importante para poder financiar esse próprio sistema. Hoje, a indústria ela é responsável por grande parte do pagamento da água, juntamente com
com a parte urbana, a indústria muito forte, muito significativamente, e esse recurso deu uma certa autonomia para o setor de recursos hídricos fazer a parte do gerenciamento de recursos hídricos. A infraestrutura nossa ainda é fortemente financiada pelo Estado e deve continuar sendo, porque são investimentos de longo prazo e de um volume de capital extremamente importante nesse processo, nessas infraestruturas de multiusos comuns, mas do ponto de vista a gente teve um avanço muito importante nessa estruturação do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, né? E isso nessa última seca, né, que vai de 2012 a 2018, em algumas regiões do estado, desde 2009 que a gente está com uma certa seca e ainda não saiu em alguns lugares. Estou falando, me referindo aqui à região, por exemplo, dos Inhamuns, ao Alto Banabuiú, né? Você ainda tem regiões ainda que estão ainda num nível de seca muito grande, mas o que a gente viu foi que não houve mais colapso. Alguns colegas meus do departamento, da geração anterior à minha, foram engenheiros de campo e enterraram pessoas, né, nos anos 70. Eu acho que a gente já não tem mais esse tipo de emergência né? Porque a gente começou a trabalhar uma forma de gerenciar. E eu acho que essa questão da gerenciamento de recursos hídricos, a outra, a questão da garantia de segurança alimentar, a partir dos programas governamentais que vieram a partir do Lula, essas duas ferramentas fizeram com que se melhorasse muito essa questão da seca no Ceará. Tem outras questões também estruturais, como a rede de cidades que foi montada, etc., mas eu acho que a infraestrutura hídrica chegou e conseguiu dar uma certa sustentação a essa rede de cidades e com isso avançou muito. Ainda tem muitos desafios que a gente pode conversar depois, tá certo? Como, por exemplo, acho que a gente tem que ainda avançar muito na gestão de secas. A gente, em 2012, nessa seca de 2012, foi criado aqui o Comitê de Secas, né? Depois que se tornou em 2015 um grupo de contingência de seca ligado à questão também do abastecimento de populações e cidades. Isso foi um avanço importante, mas eu acho que a gente tem que, se ano que vem se confirmar o El Niño, nós temos 90% de chance de ter um El Niño em 2014. Já falar sobre isso. Se tiver isso, acho que a gente tem que dar um passo importante do que a gente vai chamar de planejamento proativo de seca, mas eu deixo para responder quando você fizer essa indagação. Porque eu vou pegar uma deixa sua para fazer a pergunta ao Luciano, porque você falou do financiamento da água, né? As pessoas já se acostumaram, a sociedade acostumou-se a pagar pela água, porque a água é um valor universal. Todo mundo quer água, né? É um produto fundamental para a existência humana. Agora, pagar pelo esgotamento, aí já é uma coisa meio complicada, né? É curioso. Com isso? Eu me lembro que houve muita resistência em Fortaleza, imagina no interior do estado. Eu estava precisamente no último sábado, na verdade na sexta-feira em Barbalha, lá numa primeira grande intervenção nossa, está sendo feita uma ampliação da ordem de 4.000 metros, 4 quilômetros de rede de esgotamento sanitário numa comunidade, numa localidade lá chamada Malvinas, que é um bairro grande, mas bastante carente na cidade de Barbalha, e houve uma discussão, nos convidaram para um encontro da Câmara Municipal que se deu na casa paroquial lá do distrito, ao lado da igrejinha, e as pessoas realmente lançavam essa reflexão, mas para que eu vou pagar esgotamento? Eu quero pago para beber, o que for para fora vai para fora, né? Há uma compreensão, isso é uma questão realmente, a aculturação que de fato sofremos, né? Dada realmente a questão histórica, né? Nunca se deu atenção para esse serviço, sem se perceber, né, professor, que na verdade é um ciclo. Quer dizer, nós compramos a água da Cogé, água bruta, tratamos a água, distribuímos a água, né? E essa água, depois de distribuída e consumida, que ela vai usada, né, água de reuso, ela precisa ser tratada para voltar para o meio ambiente para que se permaneça o ciclo, não é? Se você só contamina, sobretudo no Cariri, que o abastecimento se dá ao contrário do restante do estado, muito em poços, né? 90% são poços, né? Nós não temos, ele não tem os nossos aqui mais no sertão, mais comuns, açudes, reservatórios abertos. Lá você contamina o lençol freático rapidamente, né? Se mantém as fossas, os sumidouros, ou simplesmente se joga esses efluentes nos riachos, nos rios, que lá, como é uma área fértil, ao contrário desse restante do Ceará, que você falou há pouco, do Ceará alcalino, né? Do Ceará de solo cristalino, na verdade, em que a água você não consegue armazenar facilmente. Não, lá o solo acumula. Ele é esponjoso, ele enfim, retém a água. E se retiver de maneira inadequada, né, aí a contaminação dos lençóis
é uma coisa muito mais grave. Então, assim, de fato, nós estamos dentro de um esforço. Eu estive num debate, eu fui para o Cariri diretamente lá de um encontro que nós tivemos em São Paulo, na Bolsa de Valores, na segunda-feira, para discutir essas questões com as demais empresas. E eu justamente dizia isso, né? Nós fizemos, foram 8 painéis, eu participei do 7º painel, né? Que as pessoas ficam querendo saber como é que acontece no Ceará, como é que o Ceará resolve essas questões e, via de regra, dá boas soluções. E eu dizia assim, olha, para contribuir para o debate, eu me assomo aqui a quase tudo que já foi dito sobre as questões das dificuldades, e, enfim, históricas que nós temos, mas uma hoje central é o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, a comunicação. É importante que as pessoas entendam o processo para que elas acolham, né? Elas se afeiçoem, elas deem noção de pertencimento em relação a essa questão dos recursos hídricos. Eu me lembro da minha mãe reclamando, a mamãe lá na Parquelândia, né? Os filhos estão quebrando a minha casa toda. Eu conheço um caso de um dos secretários das cidades que nós tivemos. Ele disse, ele é secretário e cuida do... Na verdade, é uma cidade que não é nem do nosso sistema, ela é um sistema autônomo através do SAI. E ele dizia assim, rapaz, a minha mãe chegou lá, nós abrimos as valas, os canais na frente das ruas, e a minha mãe não permite que se quebre o mosaico da casa dela até o fundo lá, porque o mosaico tem 60, 70 anos, né? Isso está previsto algum tipo de auxílio? Está previsto na baixa renda, né? As pessoas que têm baixa renda, existe um problema ainda que a gente precisa resolver aqui no Ceará, que é a questão da taxa de disponibilidade. Nós ainda não cobramos a taxa de disponibilidade. A CAGES, por exemplo, fez investimentos ali na área do Cambeba. Explica o que é taxa de disponibilidade. Taxa de disponibilidade é a taxa que se cobra por oferecer. Você tem uma rede de esgotamento, de coleta de esgoto na frente da casa. Se a pessoa não liga, ela vai ter que pagar uma taxa de disponibilidade. Está disponível a ela aquele serviço e ela não está usando. É mais ou menos como uma taxa de iluminação pública, que você tem que pagar de modo... você não pode alegar que não está usando, entendeu? A mesma coisa é a questão do esgotamento sanitário. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, outro dia conversando com a nossa diretora comercial, a Cláudia, e ela disse assim, Luciano, a CAGES fez ali nos últimos 5 anos, só naquela região do Cambeba, mais de 10 mil metros de canais, certo? Para atender algo em torno de 10 mil famílias, certo? Foram ligadas 500, 600. Quer dizer, todo o investimento que se faz, né? A CAGES se mobiliza, enfim, em torno para fazer empréstimos, levantar os recursos para aquela finalidade. E as pessoas entendem que não, eu tenho a minha fossa, eu tenho o meu... Eu estava no Juazeiro do Norte também, já no sábado, visitando lá, inclusive, uma unidade prisional. E são 2 presídios, é o Tourão e o Tourinho. É um presídio de passagem, né, das pessoas, e o outro de cumprimento de pena, assim, de alta periculosidade, essas questões todas. E eles estavam com um problema lá, e elas têm que ser ligadas uma à outra. É uma rede de 300 e poucos metros. E curiosamente, ao lado desses presídios, é uma área de expansão imobiliária. Às vezes a gente pode pensar assim, não, rapaz, o pessoal não vai querer morar aqui perto, mas não, ao contrário. Parece que as pessoas se sentem mais seguras, porque tem lá, né? Mas enfim, nesse trecho de 300 a 350 metros entre esses 2 presídios, né, vai passar uma rede interligando uma a outra unidade prisional, e existem muitas casas, né? E há a possibilidade das pessoas ligarem. Só que as pessoas, como construíram as casas recentes e fizeram as suas respectivas fossas, elas dizem, não, eu vou ligar não, que eu fiz minha fossa aqui, eu não vou precisar. Aí é que eu estou lhe dizendo, nós precisamos aprovar a taxa de disponibilidade para que as pessoas, as famílias, enfim, as economias, como nós chamamos, elas entendam que ainda que não estejam ligadas, aquele sistema não é adequado. As fossas e os sumidouros, eles continuam contaminando o ambiente, vai chegar uma hora que eles vão ter que ligar. Então a taxa de disponibilidade é de fato uma forma, para além de você compensar aqueles investimentos que está sendo feito naquele trecho, né, para que você induza as pessoas, as famílias, a ligar da modo apropriado, né, que se faça aquela ligação efetiva. Mal comparando, né, é como você fazer uma ligação clandestina, como existe de fato de energia. Ou como existe no caso dos nossos, né, professor Assis, nas redes de drenagem dos municípios.
As ligações... Esse ponto seu é muito importante, porque, de fato, hoje o que acontece muito com o esgoto é ligação do esgoto na rede de drenagem. Aqui em Fortaleza mesmo. A gente tem hoje uma certa carga que chega de orgânica, né, de poluição nas praias em função dessa questão da rede de drenagem. Ela não vai para tratamento. Não vai para tratamento. Ela vai direto. As redes de drenagem pluviais é para receber água da chuva que cai e leva para o mar, normalmente. Se você pega as redes de esgoto, né, das casas, dos apartamentos, e ao invés de ligar na rede adequada para levar para uma ET, para uma estação de tratamento de efluentes, para tratar e depois devolver ao meio ambiente, se você joga naquela rede de drenagem que vai apenas levar para o mar, acontece aquelas águas pretas, né, águas negras ali na beira-mar, eventualmente, nas nossas praias aqui. A gente tem um manancial importantíssimo aqui, que é o Cocó. Talvez o Cocó. Seja o manancial mais importante de Fortaleza, que está extremamente poluído. Eu lembro quando o Arthur Bruno assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, ele fez um trabalho de limpeza e de drenagem, tirou toneladas e toneladas de lixo para recuperar a navegabilidade. A balneabilidade do rio é possível ainda? Assis, o que tu acha? É possível. Bom, é possível. Tudo é possível. Quanto custa e o que é que a gente vai fazer para que isso aconteça. Né? De fato, essa questão que o Luciano traz do saneamento do esgoto é gravíssimo, inclusive no interior. Só para a gente ter alguns números, né? Por exemplo, de cada unidade de água que entra numa casa, 80% sai como esgoto. Uhum. E aí esse esgoto vai para onde? Então, por exemplo, se você o lançamento desse esgoto in natura, né, ou sem tratamento, às vezes, no aquífero, gera problema e no rio também gera problema. Um dos problemas que vai gerar é exatamente a poluição do corpo hídrico. Uhum. E a gente vai ter que se preocupar depois que tiver as estações de tratamento de esgoto instaladas com outro problema, que já tem um problema que vem no futuro, que é o quê? As estações de tratamento de esgoto que vão ser operadas alguns aqui no interior vão ser até o que a gente chama de tratamento secundário, que remove carga orgânica, remove, por exemplo, algum coliforme, né? Algum patógeno, coliforme nem patógeno, é um marcador, mas patógeno, etc. Mas ela não tira, por exemplo, nutrientes. A gente vai ter um problema mais na frente, porque o nutriente é muito caro de remover, precisaria de um tratamento chamado terciário. Esse nutriente vai para os reservatórios e pode chegar a um determinado ponto de eutrofizar o reservatório. Que a água é o quê? O fósforo, principalmente, é um fator limitante, né? Quando chega fósforo, as algazinhas ficam todas satisfeitas lá, vamos reproduzir e tal. Aí cresce muito a algazinha, a água fica verde e a CAGES depois, ou SAI, que vai ter que tratar essa água, vai ter que remover cara. Então, por exemplo, a gente daqui a algum tempo, a gente já tem que começar a se planejar com essa rede de tratamento de esgoto e os problemas que a gente vai ter no futuro para poder dizer assim, qual é o nível de tratamento, ou então a gente chegar a uma conclusão do seguinte, trata e reusa. E ao invés de você ter água residuária, você vai ter agora um recurso, né, para utilizar, como o Luciano falou também muito propriamente, reutilizar essa água. Então, no interior e aqui na capital, um dos projetos que a gente vai ter que começar a pensar é fazer esse tratamento. Primeiro, ligar as pessoas na rede, que é essa a questão. Depois, tratar esse esgoto. E depois de tratar esse esgoto, reutilizar essa água. No interior pode ser dado algumas áreas de irrigação, pequenas áreas irrigadas. Aqui em Fortaleza, esse reuso pode ir para o PECEM. Porque você não vai ter que fazer uma utilização aqui em Fortaleza e vai reutilizar essa água no PECEM. Ou seja, a gente não vai jogar no mar, né? Por exemplo, a gente imaginando, Fortaleza chegou em 2012 a ter uma demanda de 12 metros cúbicos por segundo, hoje deve estar em torno de 9, porque teve depois da seca uma redução importante, mas imagine que seja 10 metros cúbicos por segundo, então a gente teria 8 metros cúbicos por segundo de produção de esgoto em Fortaleza. Se a gente pegar metade disso, 4, é mais ou menos a ordem de grandeza da demanda do PECEM. Então pode existir aí depois uma relação COGÉ, porque tem um canal já de adução para o PECEM junto com a CAGES, e a gente levar essa água pro PECEM. Isso faz parte de a gente ampliar a matriz de abastecimento de água da cidade, né? Até porque a água que vai ser utilizada no PECEM não precisa ser uma água tão tratada. Não, e a indústria depois pode condicionar, isso, né? Tem mais, a gente pode produzir energia a partir desse reuso. Eu estive há precisamente um mês atrás, justamente, nós estamos estabelecendo uma parceria. Nós temos uma outra PPP, que é a Utilitas. Na verdade, são duas. Né? Na verdade, são 3. A CAGES tem essa com a ambiental, para o tratamento do esgoto.
Nós temos a Utilitas e a SVA, que são para águas de reuso, com empresas privadas aqui locais. No caso da SVA é com a Vicunha, e com a Utilitas, a PB, lá no Cariri, no Pecém, justamente para a produção de energia ou fertilizantes. E nós temos ainda a Dessal, né, que é uma usina de dessalinização, né, que está numa bizarra discussão aí com o pessoal das telefônicas, que dizem que os canais, que essa usina não poderia se instalar na Praia do Futuro em razão dos cabos, né, submarinos, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas isso mostra, eu acho que fundamentalmente, né, o valor e o trabalho dessa geração de pessoas como o professor Assis, né, o Ipérez, esse povo todo aí, a partir do governo do senador Tasso Gereissati, ex-governador Tasso Gereissati, que colocou o Ceará, eu diria assim, como um projeto de Estado, essa discussão em torno da água. Né? Nós não tratamos a água no Ceará como uma coisa de... Por mais que haja umas divergências políticas, aí, e por sorte, nos últimos quase 40 anos, nós vemos nessa mesma batida, né, estratégica de tratar a água como um bem de Estado, como se faz em Israel, se faz na Jordânia, se faz no Egito, né, na China, para justamente a gente lidar com um problema de natureza, enfim, intangível, né? Nós não podemos dominar essa questão ao modo como queremos, precisamos nos adaptar concretamente à possibilidade, às condições, digamos assim, climatológicas, atmosféricas, né, que a nossa posição geográfica nos estabelece, fazendo parte do semiárido único, né, nessa latitude em que vivemos, né, a 3 graus do Equador. Se você girar o mundo, vai ver florestas, como ver a Amazônia, ver Sumatra, ver a África, né, ali já a partir da linha meridional da África. Enfim, o que acontece objetivamente é que a gente precisa lidar com esse assunto e nós temos lidado com muita eficiência. Tanto na produção da água, na verdade na coleta, na captação dessa água, na produção da água e na distribuição da água. Nós ainda temos problemas ainda, Demetrio, problemas assim de natureza, eu estou mais assim para falar do esgotamento sanitário, mas nós temos ainda uma perda, mesmo dessa água tratada, ainda elevada, algo em torno de 35% a 40% dessa água que é produzida, ela se perde nas tubulações antigas. Né? Quando você fala perder, ela vai para onde? Ela vai para o meio ambiente. Nós temos 2 tipos de perda. Tá? E aí há uma discussão em torno... nós temos aqui o furto de água como uma perda. Esse ponto é muito importante esclarecer. Já empresas, por exemplo, como a Sabesp, ela entende que o furto de água é uso social. Ela não está nas perdas porque alguém está utilizando. Sabesp é São Paulo. Sabesp, Cozampa, Sanepar, né, essas empresas maiores no Sul. Então, assim, a gente como eu entendo que a nossa discussão em torno disso é muito mais porque, de fato, a nossa escassez é muito maior. Mas esse ponto, Luciano, é importante até esclarecer, porque muita gente até culpa a CAGES, e aqui eu talvez vou fazer aqui um depoimento importante, assim, esses 40% é o que vai chamar perda aparente e perda real. Perda aparente está envolvida isso que o Luciano falou, que são a retirada, por exemplo, em áreas não pagas para a CAGES, mas a perda real aqui, que ainda a gente pode melhorar, mas está em torno de 25%. Então, o que a gente perde mesmo fisicamente, hoje, está em torno aí de 25%. Pode melhorar? Pode. Tá certo? Mas ainda não são os 40%, porque às vezes as pessoas, né, Luciano, confundem assim, a CAGES está sendo muito ineficiente, de cada gota de água que chega, 40% não. 40% é a perda aparente, que é o que tem uso social, mais os 25%, né, de perda real. Vamos melhorar a perda real, mas não é isso. E a gente também tem algumas perdas também importantes ainda, que tem melhorado a eficiência também na irrigação. Então, essa questão mesmo de gestão da demanda, que é o quê? Fazer mais com cada gota de água, seja na cidade, seja no campo, é um desafio que a gente tem que enfrentar cada vez de forma mais intensa. Por quê? Porque a gente está chegando nos nossos limites dos mananciais, né? A gente vai ter agora, tem o reuso, tem a dessalinização, que o Neuri, que é o presidente da CAGES, fez na FIEC com exposição 1, que eu achei muito interessante, mostrando muito claramente que não havia muito todo esse conflito que foi gerado no mar. Ficou muito claro que não havia, né, essa questão toda. Vamos falar sobre isso. Porque a dessalinização, inclusive, foi em 2 projetos. O 2050 tem a ver com isso. E o Fortaleza 2040. Eu me lembro que eu escrevi os 2 relatórios, né?
E no Fortaleza 2040... O Eudoro Santana estava à frente. Eudoro à frente. Dos dois, né? Dos dois. Dos 2050 também. 2040 foi a prefeitura. E o 2050, de certa forma, se inspirou, em certa medida, no 2040. Assim, até onde eu consigo identificar, porque o fio condutor foi Eudoro. E no 2040, quando chegou no 2040, a gente fez um primeiro relatório de segurança hídrica para Fortaleza. Fizemos o primeiro relatório, e nesse relatório, depois de conversar, inclusive com o Fausto Nilo, que estava na frente da equipe de projeto, o Fausto mudou um pouco até a cabeça da gente, porque minha aqui de recursos hídricos e do nosso grupo lá, porque ele mostrou o seguinte: a gente normalmente imagina a cidade como sendo uma caixa, onde você pluga de um lado água e tira do outro lado esgoto. Certo? Então é esse nosso negócio. Quanta água chega, quanta água sai, consumo per capita Aí, quando eu olhei, o Fausto mostrou Fortaleza, a gente viu que Fortaleza é extremamente heterogênea. E quanta externalidade negativa, às vezes, a gente estava levando da região metropolitana de Fortaleza para o Jaguaribe e para outros lugares. Então, a gente começou a criar alguns conceitos. Fortaleza tem que ser uma cidade solidária. Ela tem que... E a gente viu alguns gargalos de infraestrutura. Aí foi aí que a gente começou a identificar o seguinte: como é que a gente pode usar as águas locais? E aí você pensou em reuso de água no lote, de águas cinzas, mudar inclusive o código de postura da cidade. A gente começou a pensar em essa desalinização, veio para o... Que é água cinza, professor? Água cinza, porque a gente tem água cinza, por exemplo, você tem águas negras, que é essa água que vai para o esgoto. Água cinza, você toma água de banho, lavagem de mãos. Essa água você pode, inclusive, às vezes, tratar no próprio lote. Tá entendendo? E evitar, inclusive, o crescimento de rede de esgoto. Tem as águas azuis, que são as águas que vêm dos reservatórios. O pessoal pintou as águas todas aí para poder trabalhar isso. Então, lá viu na matriz de abastecimento a questão da dessalinização, reuso, porque reuso, o abastecimento da cidade, a questão da própria transferência de água do São Francisco, do Jaguaribe, as águas locais, que as águas locais só superficiais não conseguem suprir a demanda de Fortaleza. A demanda de Fortaleza, as águas locais conseguem 6, 7 metros cúbicos por segundo, e a demanda de Fortaleza chega a 12. Então tem um déficit estrutural de uns 5 metros cúbicos por segundo. Né? E para ter reuso, tem que ter uso. Isso. Né? E a gente ainda tem alguns gargalos estruturais no meio do caminho. Foi por isso que foi pensada a dessalinização com até 2 metros cúbicos por segundo. Pode depois detalhar isso. Para uso para Fortaleza. Consumo humano ou para consumo humano. Consumo humano. Então foi aí daí que surgiu depois, a CAGES fez a proposta, depois avançou na proposta na direção de criar a usina de salinização com 1 metro cúbico por segundo localizada na Praia do Futuro, porque ela vai injetar diretamente na rede essa água. E você vai pegar uma região que é ponta de rede, praticamente, porque as nossas duas estações de tratamento de água, uma é Gavião e a outra é Eta Oeste, ficam relativamente distantes de lá. Então, até operacionalmente é vantajoso, que tem lá o Morro de Santa Terezinha, tem reservatório lá, que pode, inclusive, fazer a distribuição, chega na cota 32 lá, que falha a memória, alguma coisa assim, né? Afinal, causa problema para os cabos? Não, de modo algum. Não. Olha, ali, Demetrio, professor Assis, né, todos nós sabemos muito bem disso. Toda a área de tancagem em Fortaleza só tem condições de armazenar até, parece que 30% ou 40% do combustível que é consumido no estado, que vem via marítima. Trabalhei um tempo no PECEM e até hoje a gente aguarda essa transferência do terminal de tancagem ali da área do Serviluz lá para o PECEM. Ora, aquela ali é muito mais conflagrada. Né? Quer dizer, essa convivência é absolutamente tranquila. Inclusive, conversando com o Neuri, eu vi lá em Portugal, 2 ou 3 desses cabos que saem daqui vão para Sines, ao sul de Lisboa, ali a 50, 60 quilômetros de Lisboa. E lá tem uma área de... como é que chama? Um estaleiro, construção de navios, uma área muito mais assim, de muito mais vibrações, de muito mais tensão, muito mais. Aqui não tem nenhuma discussão em tudo isso. O que se pressente é que eles querem algum tipo de reserva de mercado, na verdade, reserva de mercado imobiliária da área, para expansão. De fato, Fortaleza, o Ceará, é a área mais bem posicionada, geoposicionada para receber e passar esses cabos, né? Então, assim, parece que lá hoje são 8 ou 10, eles querem passar até para 30, entendeu?
Então, assim, nós não podemos... Veja a que ponto nós chegamos, né? Você releva a discussão em torno da segurança hídrica a essa questão da internet, não que isso não seja absolutamente estratégico, mas você tem todo outro espaço para você poder fazer essas expansões. Ficou caracterizado que não houve impacto na parte marítima. Mas parece que já foi pacificado. Eu estava, de fato, toda a semana passada fora, né? Aí nas discussões e participando de uns eventos em São Paulo, depois no Cariri. Mas eu já soube, assim, extraoficialmente, de que já há uma pacificação em torno desse assunto. O que, objetivamente, assim, nós passamos rapidamente falando aqui o nome dele, mas o que eu acho assim, extraordinário, né, é exatamente o nível de formação que nós chegamos no Ceará, a partir de pessoas realmente como o Dr. Eudoro, que é um entusiasta, né, desse assunto, tanto das perspectivas do planejamento, do futuro. Planejamento estratégico. O nome do Dr. Eudoro está em tudo isso, nos 2040, 2050. Ele que foi secretário de Desenvolvimento Agrário, secretário de Agricultura na época, né, do então governador Tasso, foi quem, a partir dele, se constituiu toda essa política, né, assim, de tomar essas questões, essa discussão como, de fato, uma discussão de natureza estratégica, de Estado, né, para que a gente não sofra no futuro. Na verdade, essa escassez está se acentuando, claramente. Nós tivemos agora, 10 dias atrás, conhecendo as operações socioambientais da empresa Águas de Manaus, lá no Amazonas, né, para conhecer como eles operam essa relação social, justamente para a discussão de como é que você vai cobrar esgotamento sanitário e, né, como é que você vai cobrar essa coisa toda. Eles têm lá um programa, nós fomos justamente conhecer lá, numa área lá de palafitas em Manaus, e nós, num momento lá de, assim, sobrou, a gente foi conhecer lá as áreas do Rio Negro. Rapaz, eles, justamente no dia que nós estivemos lá, eles estavam na cota mais baixa, desde que começaram as medições, há 104, 105 anos atrás. Então, há realmente um escasseamento desses recursos hídricos, né? E, por sorte, estamos bem posicionados, né? Com técnicos, com estruturas que enfrentam essa discussão e, sobretudo, com projetos como o Ceará 2050 e 2040, mas, sobretudo, o Ceará 2050, que colocou esse tema como uma questão central, né, estratégica, para que a gente discuta e saiba assim, superar de modo adequado. Eu costumo dizer que a gente teve bons governos, independente da ideologia, teve uma sequência de governos que tiveram espírito público, né? O Ceará tem muita sorte. São 7 governos, desde então são 7 governos. Na realidade, tem uma questão, eu estou me lembrando aqui do cientista político Jadá, professor lá da UFC. Jadá disse que a gente tem aqui o Ceará incremental do ponto de vista do seu desenvolvimento, até porque Fortaleza é uma cidade rebelde. Ninguém aceita. Você tem que continuar fazendo, manter as vitórias e dar um próximo passo. Mas se você pensar, por exemplo, aqui, a partir da fala do Luciano, eu fiquei me lembrando um pouco, né? Você pega o governo Tasso, criou a Secretaria de Recursos Hídricos, montou o primeiro plano de recursos hídricos. O Ciro lançou o plano estadual, criou a COGÉ em 93 e teve o desafio do canal do trabalho. A Sohidra vai ter junto com a secretaria. Sim. Aí depois você entra o governo do Ciro, né? Aí volta o Tasso, consolida a existência da COGÉ, consolida a existência da COGÉ, chega o Lúcio e implementa a questão, inclusive, do eixão das águas e o processo de operação do sistema e mantém. Aí depois você vem o CID. O CID fortalece, inclusive, a COGÉ, enfrenta aí surge a ideia do cinturão das águas, que eu acho que para a parte do Cariri é uma boa, o restante a gente precisa analisar ainda, análise custo-benefício. Chega o Camilo, continua fortalecendo o processo de participação pública, o governador foi a primeira vez que o governador começa a ter reuniões, inclusive direto com os comitês de bacia, e já estava no programa de governo dele, e ele começa a implementar um dos programas que eu acho importante para o abastecimento humano, que é a questão do malha d'água, do ponto de vista de infraestrutura, e eu acho agora que o governador é o
Mano Sim. tem também aí já uma agenda, inclusive, ligada pelo que eu senti na conversa lá na UFC, etc., ligada sensibilidade ligada à questão da gestão de secas para poder avançar. Então, assim, você vai observando, né? Existe aí uma ação importante. Eu avalio até que a gente talvez até tenha que dar agora uma nova guinada, né? Porque, assim, a guinada que eu acho que a gente vai ter que dar é uma guinada que nossa preocupação foi... A gente montou um modelo de gestão, oferta e demanda, montamos isso. E a gente teve uma ação muito forte nessa questão também de infraestrutura. Mas eu acho que a gente agora tem que avançar numa gestão mais soft, em alguns aspectos. Em que aspecto? Um dos aspectos que eu acho que a gente vai ter que avançar fortemente é nessa questão de gestão de secas. A gente avançou muito na questão de diminuir a nossa vulnerabilidade, mas mesmo reduzindo a nossa vulnerabilidade, a gente vai ter que conviver com secas. Secas existirão. A seca, você tem seca em região úmida como São Paulo, você tem seca no Brasil como todo, no Amazonas. Então secas vão existir. Por quê? Porque seca não é a semiaridez. Nossa semiaridez significa que a nossa condição média é que a evapotranspiração é muito maior do que a precipitação. Aqui evapora, por exemplo, se você tiver uma piscina com 2 metros de profundidade em Tauá, a água seca durante aquele ano. Porque o nosso salário de chuva é 800 milímetros e a nossa sede de beber água pelo sol é 1,7, 2 metros de coluna d'água. Então, isso é que caracteriza de forma estrutural a nossa semiaridez. Mas, e a gente, por que é que escoa rio? Porque as chuvas são concentradas em 3, 4 meses no ano. Se a chuva fosse distribuída uniformemente no ano, nem os rios escoavam. Então, assim, essa é a nossa semiaridez. Mas além dessa nossa semiaridez, a gente tem anos úmidos, décadas secas, anos úmidos e anos secos. Estável. Então, existe uma variabilidade muito grande. Essa variabilidade é que faz com que a gente vai ter episódios de seca, por mais infraestrutura que a gente consiga construir. Então, aproveita e fala do El Niño agora. Pronto, vou falar. Então, assim, o que é que tá... As secas vão acontecer. Certo? A gente tem que estar preparado para essas secas. Por exemplo, hoje a gente tem alguns modelos, os modelos de previsão de climáticos, estão sinalizando que fevereiro, março e abril, que é o período dos períodos chuvoso aqui, a gente tem 90% de chance de ter El Niño. El Niño, e alguns dos modelos que são os dinâmicos estão dizendo que a gente vai ter El Niño acima de 1,5, 1,8, 2 graus. Se esse cenário se confirmar, certo? Quando acontece El Niño 1,8, 2 graus aqui, são secas severas, como foi a seca de 83, tá certo? Como foi a seca de 93, né? Nesse período a gente tem um período de seca. Então, há uma probabilidade significativa de a gente ter um ano seco no ano que vem. Nossa situação, se comparada com a seca com 2012, nossos reservatórios estão num nível de estocagem de água superior a 2012, em média. Né? Mas tem regiões, como eu estava falando até antes, dos Iamuns, do Alto Banabuiú, uma parcela do Curu, que ainda não recuperou tanto assim os estoques de água. Então tem regiões ainda razoavelmente vulneráveis. Então o que é que eu acho que a gente tem que começar a avançar a fazer? Avançar na direção de a gente ter agora o que a gente está chamando de planejamento proativo de seca. A COGE agora, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, já está desenvolvendo, junto do Programa Cientista-Chefe, né, que eu inclusive estou operando, sou coordenador desse Programa Cientista-Chefe na área de Recursos Hídricos. Dentro desse programa, a gente está fazendo hoje os planos de regiões hidrográficas e estamos fazendo os planos de seca. Para quê? Cada reservatório agora tem um plano de seca, onde a gente tem lá os níveis do reservatório. Então, quando o reservatório está numa faixa alta, tem água para todo mundo. Se tem uma faixa baixa, começa a se preocupar. Então, normal, alerta, seca severa. Para cada estado de seca, a gente tem um conjunto de ações que nós vamos dizer assim, olha, chegou nesse nível, nós vamos fazer essas ações aqui para poder mitigar o impacto das secas. Então, isso parametriza, de certa forma, o processo de tomada de decisão dos comitês de bacia na alocação de água. Eles já sabem, olha, chegou num certo patamar, vamos ter que ter cautela. Né? Para quem vai a água? Não é o plano de seca quem decide, a alocação negociada. Mas a gente já tem quais são as ações que a gente tem que fazer? Essas. E a gente começa a fazer isso aqui, para que serve isso? A gente coloca espacialmente e define espacialmente qual é a ação, define qual é aquela ação, quais são os atores que vão estar envolvidos para poder resolver aquilo, tá certo? Já mobiliza a sociedade, dá transparência no processo de decisão e você vai ter uma decisão agora que é descentralizada em cada um dos lugares, específica para cada um dos lugares. Então, acho que isso é um avanço que o Ceará precisa dar, é um passo a mais que a gente precisa dar e ser pioneiro de novo, né, nessa questão do gerenciamento de seca e dar um exemplo para o Brasil de como é que a gente deve fazer. Então, esse aqui é um dos avanços que eu imagino que a gente vai ter que dar.
Outro, eu acho que nessa questão de gestão da qualidade da água. A CAGES já está se ressentindo de uma piora na qualidade da água em vários lugares. A gente avança. Saiu uma pesquisa sobre a presença de agrotóxico Não. É mais. Tem sentido? Não tem sentido. É mais receber, por exemplo, água de, por exemplo, esgoto, retorno de água de perímetro de irrigação, em alguns lugares que está aumentando a turbidez, esse tipo de coisa. Então a gente tem que trabalhar um pouco isso, né? Porque senão a água vai se tornar mais cara. Porque o que aconteceu? Que é outro fato importante, depois o Luciano pode até fazer um comentário. Em 94, só para você ter ordem de grandeza assim, de números, em 94, quando a COGE começou a existir, eu sou funcionário do primeiro grupo da COGE, do concurso. A demanda de Fortaleza, a demanda de água em Fortaleza era 4,5 metros cúbicos por segundo. 4,5 metros cúbicos. A gente tinha uma estação, uma ETA convencional, que era a ETA do Gavião. Convencional porque ela tinha todas as fasezinhas do tratamento. Aí teve um problema de como é que a gente amplia a ETA para... Hoje a gente chegou a, que eu falei, 9, né? 12 na região metropolitana, expandida até o PECEM. Como é que expande? Quanto é que custa? Aí vieram empresas internacionais, Leonés Desu, etc. Aí teve uma solução interna da CAGES. A gente não precisa de um ETA convencional, basta fazer filtração direta. Com filtração direta, eles tiraram lá alguns decantadores e algumas coisas e transformaram em filtração. Com isso, a CAGES pôde fazer um investimento, ampliou a oferta de água e de forma mais barata ainda no Gavião. Isso. E depois expandiu para o Petoeste. Então, isso aí fez com que agora o espectro de qualidade da água que fosse tratado em Fortaleza e também na filtração direta lá no interior, fosse um espectro de qualidade da água que não é tão amplo, tão grande. Se a água piorar muito, a gente teria que mudar o sistema de tratamento. Quanto é que custa isso para a sociedade? Possivelmente muito caro. Então, talvez seja melhor a gente apostar na questão da gestão da qualidade do que ter que mudar estações de tratamento de esgoto. Então, 2 pontos que eu acho que a gente vai ter que avançar agora, muito fortemente, gestão de secas. Eu acho que é um tema importante. Gestão da qualidade da água é outro tema importante na agenda desse próximo ciclo, desses afazeres que a gente tem que ter e aprofundar a democratização da água. Eu acho que são 3 questões centrais hoje. Eu entendo também que esse processo, dentro inclusive disso que o professor Assis falou, desse ciclo de governadores que nós tivemos, cada um com a sua oportunidade histórica de realizar ali um marco. Eu acredito que o governador manterá, sim, como já está engajadíssimo nesse processo, justamente dessa questão da qualificação da água que vai sair das nossas estações de tratamento de efluentes. Quer dizer, a gente vai certamente chegar a um nível de reaproveitamento da água adequado para reuso humano, entendeu? Então, assim, como disse já o professor Assis também com muita precisão, nós estamos num estágio que ninguém pode perder um copo d'água. Né? Então, assim, tudo que você puder fazer, aí se somando justamente a esforço da DESAL, que aqui se pretende atender algo em torno de 750 mil pessoas, né? Um terço, na verdade, eu diria um quarto, né, da nossa demanda. Por que não outras DESAIs, né? Aí nós temos uma costa de 572 quilômetros enfim, se divide, né, entre a capital no meio, o litoral leste e oeste. Outras unidades dessa aí lá para a região norte, no Camusim, a região do Aracati, no litoral oeste. Enfim, de modo que a gente possa efetivamente criar as condições adequadas, né, para que se dê essa tranquilidade, essa segurança hídrica de modo preciso e adequado que a gente tanto necessita. O Ceará também tem esses ciclos industriais. Hoje, inclusive, a gente está começando... o Ceará hoje é um grande produtor, né? Nós não falamos sobre o hidrogênio verde, né? Que talvez uma muita água? Vai exigir bastante água, porque através de um método de hidrólise que você enfia energia na água, né? E aquilo produz o hidrogênio verde. Nós vamos precisar de água, mas não é água de tanta qualidade não, né, Assis? Eu acho que é uma água que pode ser assim, justamente água de reuso, né? E nós temos 34 protocolos de intenção para essa finalidade. Como dizia o ex-governador Camilo, se a gente tiver um quinto, 5 ou 6 dessas aí, o Ceará já vira uma Arábia Saudita, né, em produção de energia, que certamente será um marco, assim, eu diria, civilizatório, né? Se você coloca o Ceará, o 2050, eu acho que antes de 2050 a gente atinge aí um potencial. Há um grande desafio no Ceará,
né, que é que a gente equalize a nossa população ao nosso PIB. 4%. O Ceará tem 4% da população nacional e apenas 2,5% da riqueza, né? Há um esforço, até recentemente era algo em torno de 1,9%, 2%. A CSN deu aí esse empurrão para mais 0,5%. 2 e pouco. Eu acredito que com 4 ou 5 dessas usinas de hidrogênio a gente passa dos 4. Esse é um conceito do 2050. Tá dentro das metas do 2050. E aí a gente, né, enfim... Deixa eu te perguntar uma coisa, Luciano. Eu me lembro de uma história aqui que tem a ver com saneamento. O jornalista Lira Neto fez uma biografia brilhante sobre o Rodolfo Teófilo. E a ideia partiu das obras do Sanear. Sim. Na época o pessoal estava fazendo a perfuração na cidade e descobriram um grande cemitério, né? Aí chamaram a polícia e tal, não sei o que e tal. E eram pessoas enterradas. Da seca? Na verdade, foi uma epidemia de varíola. Sim. Né? Derivado também, claro. Sim, sim. Né? E o Rodolfo Teófilo era aquele cara que saía vacinando as pessoas de casa em casa e tal. Existe um estudo sobre a qualificação da saúde da população em relação à qualidade do saneamento? Existe inclusive uma conta, né, Assis, que é aquela de que para cada dólar investido em saneamento, você economiza 5 em saúde. Né? Ou seja, as pessoas adoecem menos, as crianças vão para a escola, as mães vão trabalhar despreocupadas, enfim, tem todo um impacto, né, dentro da sociedade muito negativo a falta do saneamento. Assim, acho assim, não é incomum que os cearenses em geral conheçam, até porque é muito próximo. Nós estamos aqui no coração, talvez, do metro quadrado mais caro do Ceará, digamos assim. E se você se deslocar em qualquer direção, 4 ou 5 quilômetros onde nós estamos, nós vamos encontrar pobreza grave, miséria, né? Assim, em que as pessoas estão com o pé na lama, as crianças estão, né, enfim, convivendo em ambientes insalubres, né? A exceção do litoral, mas se você adentrar aqui para qualquer... A Noruega e Serra Leoa em Fortaleza estão distantes de 3 quilômetros. Se você pegar a Noruega do Meireles e Serra Leoa da faixa oeste e sul da cidade... O conceito do Edmar Baixa, da Belíndia, né? Da Bélgica e a Índia num solo... perfeito. Aqui é 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros de distância. Então, assim, a gente... É impactante, de fato, você ver... Esse particularmente lá que nós conhecemos em Manaus, que lá é ainda mais grave, as palafitas, né? Essa empresa nossa parceira aqui na PPP do esgotamento sanitário, ela desenvolveu um modelo de abastecimento de água e de coleta de esgoto, mesmo as palafitas. Eles fizeram lá um sistema extraordinário, eles mesmos pesquisando lá, em que essa entrega as pessoas estão consumindo água de qualidade, apesar de morarem embaixo os igarapés, né, que são os riachos lá que saem daquelas. E nós temos igarapés aqui, nós temos áreas muito semelhantes a essa aqui. Vai aqui no Riacho Maceió, ao lado da estátua de Iracema, tem gente lá morando em condições semelhantes a essa, lá da Serra Leoa, enfim, da Índia, que a Índia está se transformando, né? Daqui a pouco a comparação, né, na Índia já não é mais tão lá. Vai ser até bom. Se a gente ficar cada vez mais Belíndia, né? Era muito bom. O que ocorre é que, na verdade, está ficando Bélgica e Serra Leoa. Então, assim, o número mais, assim, eu diria, didático, né, pedagógico, para que as pessoas entendam, é isso. Se nós investirmos, como é o contrato apenas de CAPEX, né, de investimento em obras, né, para os próximos 30 anos nesse projeto da PPP, que é de 6 bilhões de reais, certo? 6 vezes 5, 30, nós vamos estar economizando 30 bilhões de reais em saúde, em investimentos de saúde, né? 30 bilhões de reais são 300 milhões, né, cada hospital desses, vezes 10, são 10 hospitais desses que o governo do estado está construindo aí no interior, né, os hospitais regionais. O papo está muito bom. Demetrio, só uma última frase aqui, porque a gente terminou improvisando aqui uma agenda, né, de ações, e eu queria adicionar um tema nessa agenda. Que Aproveita e faça suas considerações finais a partir dessa agenda. Tá bom. Um ponto a mais nessa agenda seria a questão do saneamento rural, as populações rurais difusas. Eu acho que a gente conseguiu no estado montar uma equação importante para os grandes sistemas de abastecimento, cidades, indústria, área irrigada,
né, que esse sistema de gerenciamento de recursos hídricos, mas a segurança hídrica para as comunidades, a população rural difusa, precisa ser avançada. A gente tem uma experiência importante, né, que o Luciano já sinalizou, que é o CISAR, mas a gente precisa, para universalizar, ainda um desafio muito grande, sabe? E eu acho que essa ainda é uma agenda que, em outra oportunidade, seria importante, talvez, aprofundar a questão do saneamento rural. Para mim, então, minhas palavras finais são de agradecimento a você, Demétrio, a alegria de encontrar aqui também o Luciano aqui, e eu acho que foi muito interessante aqui o debate. Eu fiquei muito feliz em estar no dia de hoje aqui, participando aqui do programa, e dizer que o Ceará 2050, eu acho que ele fez um belo diagnóstico, fez algumas recomendações extremamente importantes para o Ceará, e eu acho que a gente tem que continuar dialogando com essas ideias do Ceará 2050, no sentido de fazer com que o Ceará avance para essa meta ousada, né? Vamos dizer assim, que é uma meta de 4% da população, 4% do PIB, né? Que diminui inclusive os desequilíbrios regionais do Brasil, e a gente continue avançando no estado do Ceará e avançando no Brasil, inclusive num país mais equânime. Luciano, suas considerações finais? Bom, fundamentalmente agradecer a oportunidade, né, de trazer aqui as informações do debate tão elevado, né, com o professor Assis, e assim, as discussões se deram em torno de temas que são de fato estratégicos para a gente, e incluir a CAGES. A CAGES é uma das joias desse tesouro, né, que o povo cearense conseguiu construir, da COGE, da SRH, enfim, todo esse sistema, e que ela presta um serviço, né, de natureza essencial, de qualidade, eu diria, superior. E eu fico muito feliz em representar aqui a CAGES, sobretudo na pessoa do Dr. Neuri Freitas, nosso presidente, que é uma figura também dessas, no nível do professor Assis, aí, Pérez, sempre lembro o nome dessas pessoas, o Yuri lá da COGE, essa turma toda aí, tão bem preparada e tão assim, devotada, sabe, Demétrio? Eu acho bacana sobre tudo isso, porque as pessoas são apaixonadas pelo tema, né? Eu sou um executivo público, já trabalhei em diversas áreas, trabalhei já com PPP, acho que a razão fundamental dessa minha missão, eu não sou precisamente da área, mas tenho aprendido muito, né? E tenho, assim, mais uma vez constatado, né, essa capacidade que o povo cearense tem de se reinventar, de se recriar e de apresentar soluções para os grandes desafios. Queria muito agradecer a presença do professor Assis Filho, do Luciano Arruda. Esse foi o podcast número 4 do Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro. A gente discutiu sobre saneamento e política de segurança hídrica no estado do Ceará. Um grande abraço e até o próximo episódio.